A Polícia Federal investiga se duas empresas mineiras foram usadas para desviar recursos da construção da cidade administrativa em Belo Horizonte. O dinheiro teria sido usado em campanhas do então governador Aécio Neves, do PSDB. A construção foi entre 2008 e 2010, durante o governo de Aécio Neves, do PSDB, orçada em 900 milhões de reais. Mas, de acordo com o governo atual, que é do PT, foram gastos mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Já um levantamento do Tribunal de Contas do Estado de Minas afirma que a obra passou de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Sérgio Neves, ex-diretor superintendente da Odebrecht em Minas, denunciou em delação premiada um esquema de desvio de dinheiro envolvendo a própria Odebrecht, a Queiroz Galvão e a OAS, empresas responsáveis pela construção de um dos prédios que custou 360 milhões de reais. Ele citou uma conversa com Oswaldo Borges, então presidente da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, Codemig, responsável pela construção da cidade administrativa e apontado como operador de Aécio Neves neste caso. Ele determinou no final que 3% de nossa participação deveria ser paga para Aécio Neves, que, segundo ele, iria ser utilizada em campanhas futuras. Indicou que seriam 3 lotes, e nós participaríamos de um deles, e seríamos líderes. Viriam com a gente a Queiroz Galvão e a OAS. E aí ele determinou que, adicionalmente, a gente deveria contemplar 2 empresas locais. As empresas locais seriam a Covan e a Alicerce. Custou 5 milhões um contrato, fizemos um contrato de prestação de serviço no valor de 5 milhões. Fictício, né? Fictício. O Supremo Tribunal Federal determinou que essa investigação fosse enviada à primeira instância da Justiça Estadual de Minas Gerais. Representantes das 2 empresas locais negaram fraudes em depoimento à Polícia Federal no ano passado e apresentaram documentos e notas fiscais que comprovariam os pagamentos. Mas o depoimento de outro executivo da Odebrecht, que era o responsável pelos contratos do consórcio, contradiz a Covan e a Alicerce. Carlos Berardo Zayen disse à Polícia Federal que não tem conhecimento de prestação de serviços das empresas na cidade administrativa. A Polícia Federal investiga a suspeita de que as notas fiscais apresentadas sejam frias. A defesa de Aécio Neves negou que o senador tenha pedido qualquer quantia. As empresas Alicerce e Covan disseram que já apresentaram documentos comprovando a prestação dos serviços. A defesa de Oswaldo Borges afirmou que ele jamais pediu percentuais ou tratou de caixa 2 com o ex-diretor da Odebrecht e que todos os serviços das 2 empresas foram prestados. A Odebrecht afirmou que continua cooperando com as autoridades. Nós não conseguimos resposta da Queiroz Galvão e a OAS não quis se manifestar.